Eu acabei de fazer uma compra na Amazon de alguns equipamentos, acessórios que eu preciso para melhorar a qualidade dos vídeos que eu produzo. Hoje, para gravar um vídeo, eu preciso de um celular para conectar no meu microfone, porque obviamente o meu microfone não chega até na câmera. E aí depois, na hora de editar, eu tenho um trabalho do cão para sincronizar tudo. E aí a minha ideia, por exemplo, é ter um cabo de extensor que eu conecto o meu microfone direto na câmera. E aí se eu não quiser usar um microfone de lapela, eu vou usar um microfone direcional que vai ficar em cima. E aí eu comprei um tripézinho pequenininho, porque eu tenho um tripé gigante, que às vezes é difícil de carregar. Enfim, a ideia é facilitar a produção de conteúdo. E eu tô animado, porque eu acabei de fazer essa compra e acho que vai chegar tudo na segunda-feira. Acho que custou $330 aproximadamente. Microfone, tripé, cabos extensores, adaptadores. Eu amo a Amazon, é impressionante como você faz uma compra e chega muito rápido, é barato, frete grátis. Não vejo a hora, enfim, desses acessórios chegarem, então acho que vai facilitar bastante a produção de conteúdo, até porque, né, vamos falar sobre o principal tema que eu quero falar hoje. Eu postei um vídeo algumas semanas no YouTube sobre como é que eu comecei o meu plano no Canadá, como é que se sucedeu tudo isso. E o vídeo ficou uma porcaria. Verdade seja dita. Eu quero de pouquinho em pouquinho comprar equipamentos, acessórios novos, mas no geral, né, você vai entender porque que o vídeo, no meu ponto de vista, ficou uma porcaria. Infelizmente, a câmera que eu tenho, a lente que eu tenho, ambos, não tem estabilização. Então quando você vai pra rua, você quer gravar o vídeo de um lugar que você tá indo, um passeio, tudo fica bem embaçado e meio tremido. Acho que a melhor palavra para descrever isso é tremido. E aí não fica bom. Esse é o primeiro fator. Segundo fator, a minha lente é uma lente f2.8, então ela é meio escura. Ou tem que jogar o ISO lá pra cima para a imagem ficar um pouquinho mais clara, ou ela vai ficar sem muito ruído, mas aí ela vai ficar escura. E aí o terceiro fator é a questão da captação de áudio, né? Que, por exemplo, eu uso o microfone e eu preciso de um aparelho externo para fazer essa gravação, aí depois tem que sincronizar tudo, dá um trabalho do cão. Eu quero facilitar a produção de conteúdo e produzir conteúdo com mais volume, documentar mais a minha vida, enfim, com mais volume, mas eu tenho que fazer essas compras de pouquinho em pouquinho. Em breve, né, se Deus quiser, eu quero trocar a câmera, trocar a lente, mas isso vai custar muito dinheiro, mais de $2.000. E eu não tenho esse dinheiro agora. Isso que acontece quando você trabalha em cozinha. Tu não se queima, mas as pessoas queimam você. Eu acho que faz sentido voltar alguns anos no tempo e a gente ir pro ano de 2016, que foi quando eu tava no ensino médio e surgiu aquela pressão de começar a pensar em qual faculdade que eu ia fazer, porque é isso que os seus pais esperam de você quando você tá para finalizar o ensino médio, eles querem que você faça um ensino superior, enfim, tem um plano para sua vida. E aí que eu acho que foi comparando como que a minha vida ia ser nos próximos anos e aquilo que minha vida poderia ser num país diferente, num país de primeiro mundo como o Canadá, por exemplo, que ficou muito claro pra mim que, apesar de não ter nada com a realidade no Brasil, e o Brasil ser um país maravilhoso, eu só não queria aquilo pra mim. E eu comecei a pesquisar sobre como conseguir visto de trabalho, visto de estudo nos Estados Unidos, no Canadá, na Austrália, até que eu acho que num dia qualquer apareceu pra mim um vídeo dos irmãos Prezi. Eles são maiores influenciadores no que diz no assunto plano Canadá, morar no Canadá. E eu vi um vídeo deles falando sobre como que brasileiros poderiam sair do Brasil e vir pra cá com visto, poder se estabelecer e até mesmo conseguir a residência permanente, que é algo que eu infelizmente ainda não tenho, mas vai dar certo, vou conseguir se Deus quiser. A questão é a seguinte, a realidade é que eu não queria terminar meu ensino médio e fazer uma faculdade. Eu queria, talvez na semana seguinte, comprar minhas passagens e, sei lá, ir para os Estados Unidos. Acho que a maioria das pessoas, quando elas falam de sair do Brasil, elas querem ir para os Estados Unidos, porque lá você vai poder ganhar em dólar, tem muita oportunidade, é um país que está crescendo, sempre tem trabalho para quem não tem medo mesmo de suar a camisa, de fazer acontecer. Acho que a maioria das pessoas tem um parente, um amigo que foi para os Estados Unidos, nunca mais voltou. Só que a realidade é que para você se estabelecer nos Estados Unidos é muito difícil. Não é impossível,
mas é um país mais fechado, por exemplo, que Austrália e Canadá. E aí eu descobri isso no YouTube, assistindo alguns vídeos. Eu descobri que o Canadá, por exemplo, por ser um país cuja a população está envelhecendo, eles não estão fazendo filhos, não tem mão de obra suficiente para exercer diversas profissões por aqui. Eles facilitam um pouco mais o processo de aquisição de visto de trabalho. Em paralelo, a educação, aqui é uma educação muito boa, uma educação de primeiro mundo, isso acaba atraindo estudantes do mundo inteiro que querem vir para cá, adquirir um diploma, fazer uma pós-graduação, etc. E aí você vai entender por que isso é relevante também, porque eu vim para o Canadá como estudante, queria ter vindo como só trabalhador, simplesmente pegar um visto de trabalho, mas a verdade é que se você não tem uma empresa que patrocina esse teu visto, que está ali contigo, você não pode simplesmente pedir para o Canadá um visto aberto de trabalho e você vem para cá, você busca um emprego, etc. Eu posso entrar nesses assuntos mais técnicos e específicos sobre vistos em algum momento, se você quiser saber sobre isso. Se for o seu caso, coloca nos comentários quais são as suas dúvidas. Eu quero só trazer uma visão geral nesse vídeo sobre como é que esse plano começou e aí por que eu tive que vir como estudante, por que quando eu vim como turista não deu muito certo, eu tive que voltar para o Brasil. Mas a grande questão era a seguinte, imagina, eu tinha mais ou menos uns 15 anos quando eu quis começar a montar um planejamento para sair do Brasil e como eu não tinha inglês e eu não tinha dinheiro, porque eu ainda era adolescente, morava com os meus pais, era dependente dos meus pais, eu comecei a trabalhar naquilo primeiro. Porque você não tem como ir para os Estados Unidos porque é muito difícil. Sei lá, Austrália, Nova Zelândia, lá na caixa prego, do outro lado do mundo. Não tô afim de ir para um lugar que é muito longe. O Canadá ainda tá na América, né? Mais ao norte, é mais frio, mas parece que tem mais oportunidade para quem é brasileiro. O ponto é, eu só não posso pedir um visto de trabalho, mas se eu arrumar uma empresa que topa me contratar, ou de repente juntar dinheiro para ir como estudante, e aí depois fazer a troca do visto de estudo para o visto de trabalho, isso pode fazer sentido para mim. E aí eu falei para mim mesmo, vou começar a estudar inglês, porque eu não sabia falar inglês ainda, apesar... O Brasil é complicado. Apesar de estudar inglês a vida inteira nas escolas, a gente não sai do ensino médio sabendo falar inglês, né? Então assim, eu estudava inglês há muitos anos? Sim. Sabia falar inglês? Não. Então fui pro YouTube, fui pra blogs na internet sobre inglês, como aprender inglês. E eu comecei a estudar de fato o idioma. Eu realmente estava determinado a não fazer uma faculdade, terminar o ensino médio e vir embora pro Canadá. E aí, de cara, eu entendi, e isso é o maior insight eu acho que eu poderia dar pra qualquer pessoa. Velho, não tem como você vir pra um país de primeiro mundo, cuja língua não é o português, e você não dominar o idioma, você não tiver um domínio pra você se comunicar, conseguir um emprego, pedir informação, isso é o básico. Quando você sair do Brasil, se você já tem ali a tranquilidade de se comunicar numa língua que não é a sua língua principal, isso vai facilitar a tua vida. Então lá vai o André estudar, começar a estudar inglês. Eu não tinha dinheiro, de novo, eu era dependente dos meus pais não poderiam pagar um curso pra mim, fui aprender com conteúdo gratuito da internet. Em paralelo, de novo, por saber que os meus pais não poderiam pagar, sei lá, por um intercâmbio, pra mim que seria um sonho de príncipe, né? Eu começo a estudar sobre design. Foi inclusive nessa época que eu comecei a estudar sobre design, porque eu queria ter uma profissão, mas eu não queria ir pra faculdade. E aí eu sabia que design dava pra você meio que aprender com livro, com vídeo de YouTube, tutorial. Eu fui pra internet pra aprender sobre design, porque eu não podia arrumar um emprego terminando o ensino médio pra ganhar um salário mínimo e achar que com o salário mínimo eu ia juntar dinheiro suficiente pra vir pra cá. Porque você tem que tirar passaporte, você tem que tirar visto, você tem que pagar agência de imigração pra te ajudar com esse processo. E se você vai vir estudar, você vai pagar por curso que custa milhares de dólares. Você tem que comprar passagens. Então, o melhor conselho que eu posso dar, e ele é uma continuação do que eu estava falando 2 minutos atrás. Você aprende um segundo idioma, e aí você vê qual idioma que faz sentido você aprender, de acordo com o país onde você quer morar, e você tem que ganhar dinheiro. Você tem que, digamos que você ganha um salário mínimo hoje, não é, um salário mínimo é triste, no Brasil é muito pouco. Aprender uma habilidade, ir pra internet, compra um livro, faz um curso gratuito na internet, alguma coisa que te ajuda a ganhar um pouquinho mais. Eu fui pro YouTube aprender Photoshop, Illustrator, edição de vídeo, essas coisas, porque eu formatava o computador, fazia bico, ganhava, sei lá, alguns troquinhos por mês, mas eu queria ter uma profissão mesmo, e uma profissão que me permitisse ganhar bastante dinheiro. Com design, por exemplo, você vai atender uma empresa, você ganha 1.000, 2.000, 3.000 reais, essa era a minha realidade. Eu cheguei a ganhar 4.500 reais por mês com uma empresa, eu poderia atender várias porque eu era freelancer. Virando essa chave, entendendo que com dinheiro eu ia facilitar esse plano, eu falei, vamos pra cima. Que demore alguns anos a mais pra eu conseguir me mudar pro Canadá,
mas quando isso acontecer, eu vou estar preparado, eu vou ter o idioma, eu vou ter o dinheiro para fazer essa transição de forma segura. Então, a gente avança alguns anos. Em 2018, eu consigo tirar um visto de turismo / estudos para vir para o Canadá fazer um intercâmbio com dinheiro do meu próprio bolso, fruto do meu próprio trabalho. Eu já tinha um domínio bem bom de inglês, porque como meu trabalho tinha dado certo, eu já estava fazendo aulas particulares, já estava lendo livros, vendo filmes em inglês, etc. E aí eu vim pra cá como quase que um turista, porque eu vim fazer intercâmbio. E foi muito legal a experiência. Eu lembro que eu pisei no Canadá e eu falei, é aqui que eu quero morar pelo resto da minha vida. É muito, pra mim, é um país que não tem descrição. É muito diferente do Brasil em vários aspectos, clima, comida, cultura, pessoas, mas é muito bom. Eu vim em 2018, eu talvez não deveria ter vindo como um turista, porque o dinheiro que eu gastei aqui, que eu morei aqui 10 meses em 2018, aquele dinheiro poderia ter me ajudado a pegar um curso de faculdade, igual, exemplo, eu vim em 2022 de novo, eu tive que voltar para o Brasil, vim para cá de novo em 2022 estudando. O curso que eu fiz custou uns $12 mil aproximadamente. Então, eu gastei bem mais do que isso em 2018, que eu poderia ter juntado, vindo para cá direto como estudo, porque com a experiência de estudo no Canadá, depois você troca seu visto para visto de trabalho. Dependendo do curso que você faz, é seu direito pedir um visto de trabalho que vai durar o mesmo tempo do curso que você fez. No meu caso, eu fiz um curso de 1 ano. Então, se eu tivesse pegado aquele dinheiro, vindo para o Canadá já como um estudante de curso superior, que foi o meu caso em 2022, talvez hoje eu já teria meu documento de residente permanente. Enfim, não quero ficar falando sobre isso, porque o que passou. Não sei se foi um erro que eu fiz, mas o importante é olhar para frente. A grande questão eu vim como intercambista, não podia trabalhar aqui, mas eu explorei o país, viajei, conheci os Estados Unidos, foi muito legal, foi uma experiência indescritível, de crescimento profissional, crescimento pessoal gigantesco. Eu me tornei fluente de fato no inglês naquele ano especificamente. E aí eu volto pro Brasil porque o meu visto estava expirando. Eu não podia trabalhar, não podia estudar, não podia fazer merda nenhuma aqui, eu tive que voltar pro Brasil, que tava tudo certo. Eu me sustentei aqui com o meu trabalho do Brasil, por isso que eu sempre reforço que é importante tu ter uma fonte de renda que não te gera só o mínimo, que te dá conforto na vida. Eu vim pra cá porque o dólar ele era bem em conta, o dólar era mais ou menos 2,50, 2,60. Eu ganhava em real, mas eu pagava minhas contas em dólar e era tranquilo. Volto pro Brasil e eu falo, poxa, dessa vez eu tenho que voltar pro Canadá e pegar o meu documento de residente permanente. E aí eu não poderia voltar de novo como turista, eu ia ter que pegar o visto de trabalho ou o visto de estudos. O visto de trabalho tem aquele problema que eu te falei, né? Nenhum país ou com residência brasileira, passaporte brasileiro, você não vai conseguir um visto aberto. Que daí você vem pro Canadá e você arruma um emprego. Tu tem que conseguir um emprego antes e aí o Canadá pode ser que te dê um visto, você tem que fazer uma aplicação. Lá vai eu, nessa época eu tava namorando, eu tava pra casar, eu e a Clícia a gente decide vir pra cá como estudante, e aí eu ia estudar, a Clícia ia poder trabalhar, e de novo, lembra que eu falei que com essa experiência de estudo e trabalho, isso facilita no futuro, numa imigração, numa aquisição de uma residência permanente? Pois bem, a gente consegue até juntar um pouco de dinheiro, muito embora o dólar ele disparou, o dólar foi para R$4 aproximadamente. Dólar canadense, tá? Entenda que existe dólar americano, australiano, canadense, vários tipos de dólares. A gente junta um pouco de dinheiro, mesmo com pandemia, mesmo com o dólar disparando, mas ainda não é suficiente para a gente vir para cá, estudar e pagar por curso de universidade. Só para você ter uma noção, eu estimo que, eu não tô nem contando a experiência de 2018, desde que eu e a Clícia viemos para cá em 2022, a gente já deve ter gastado mais de R$160 mil em coisas que não tem nada a ver com custo de vida, nada nesse sentido, mas R$160 mil com processos de vistos, cursos de universidade, taxa para agente de imigração, despesas que envolvem esse processo de aquisição de residência permanente. Por que eu tô falando isso? Porque a gente teve que pegar uma grana emprestada pra gente conseguir mesmo sair do Brasil naquele ano que a gente iria sair, que era 2022. O Canadá ele não vem necessariamente fechando as portas para quem não é daqui e quer se estabelecer aqui, mas antigamente era mais fácil. Antigamente, para você adquirir um visto de trabalho, para você imigrar, principalmente imigrar, era mais fácil do que hoje, 2025, 2026. A gente não sabe o que vai acontecer
daqui pra frente, se vai ficar mais difícil ou se vai ficar mais fácil. Então, eu e a Cris, a gente queria sair naquele momento. A gente pega uma grana no banco pra terminar de inteirar no que a gente precisava pra custear a nossa vinda, pra adquirir os vistos, aplicar pros vistos, e a gente consegue vir pra cá em 2022. Então, se você tem a oportunidade de vender um bem, se você tem um bom relacionamento com o banco, um bom cartão de crédito, você consegue pegar uma grana, eu acho que é importante, porque timing é crucial em vários momentos. Se eu entrar em um assunto mais específico aqui sobre como que o Canadá está administrando todas essas pessoas que vêm para cá em termos de visto, o que pode, o que não pode fazer, certas mudanças elas acontecem da noite pro dia e não tem aviso. De repente você tá com tudo programado no Brasil para vir para cá, tu tá com o curso da universidade, tu já sabe a cidade que você quer morar, o Canadá lança uma regra e aquele teu plano ele vai por água abaixo. E foi o que aconteceu, né, comigo e com a Cris em alguns momentos. Acho que essa é uma parte difícil de lidar, porque o Canadá não fala que daqui 3 meses, se você está aplicando por esse visto, a elegibilidade vai ser assim. Ele simplesmente fala, mudou hoje, você se adapta. Se você não tem como se adaptar, você volta pro seu país. Essa é a realidade. Então a gente não se arrepende de ter pegado uma grana com o banco, de pagar juros, porque o momento no qual a gente veio foi um momento bem chato. A gente, inclusive, queria ter vindo 6 meses antes. Teria sido melhor ainda, porque teve uma regra que mudou, que afetou a gente diretamente. Mas, enfim, não é nada que a gente não tenha conseguido contornar. A gente é brasileiro, a gente se adapta, né? Muito fácil. A gente vem fazendo isso há quantos anos? O grande ponto é, de 2022 pra cá, a gente passou por várias coisas boas, coisas ruins. A gente vem crescendo muito profissionalmente, pessoalmente. E embora a gente ainda não conseguiu a nossa residência permanente, a gente tá perto de conseguir. Eu tenho um vídeo que eu gravei, acho que 1 mês atrás mais ou menos, falando um pouco mais especificamente dos últimos 1 ano e meio, porque nesse último 1 ano e meio eu tive que aprender francês, eu tive problema com o meu visto de trabalho, eu tive que arrumar um empregador para me ajudar, a Clícia teve problema com o visto de trabalho dela também, a gente teve que ir para os Estados Unidos, voltar para cá, foi um caos assim que daria um livro, se eu fosse escrever um livro best-seller ainda. Mas de forma ultra resumida, o Plano Canadá ele aconteceu assim, com um sonho, a partir de um sonho, em 2016, 2015 mais ou menos, em que eu queria sair do Brasil, não importava muito o país. Eu escolhi um país que tem um pouco mais de facilidade para você conseguir visto de trabalho, visto de residente permanente. Eu escolho o Canadá. Aí eu começo a aprender uma segunda língua, começo a aprender habilidades para ganhar dinheiro, ter uma profissão que me ajudaria a juntar dinheiro com mais velocidade, com mais facilidade. Venho para cá a primeira vez como turista, melhoro meu inglês, fico fluente, volto pro Brasil para me organizar e vir para cá em 2022 como estudante / trabalhador, porque quando você vem como estudante você pode trabalhar também, a depender do curso que você vai fazer. E aí assim, a questão, uma vez que você pisa em solo canadense, é questão de tempo até você melhorar o teu perfil diante da imigração, porque, de novo, é com experiência de estudo aqui, experiência de trabalho aqui. Se você é casado, a experiência das duas pessoas, elas somam, e aí você vai acumulando pontos, pensa nisso, você vai acumulando pontos, e chega um momento que o governo olha pra você, ele olha pro teu perfil e fala, eu quero chamar você, quero convidar você a se tornar um residente permanente. Você tem gerado valor no nosso país, a gente quer que você se estabeleça aqui e more para sempre nesse país. O que eu tenho para dizer é que não é fácil, na verdade é muito difícil, é muito desafiador, mas vale muito a pena. Você morar por uns anos, morar por uma temporada num país de primeiro mundo, não tem sentimento que descreve o que você vive aqui. As experiências que você tem, as habilidades que você aprende, as pessoas que você conhece, Existem coisas na vida que você vai ver em filme, você vai ler um livro, mas você tem que viver aquilo na pele para ter a dimensão da complexidade do que viver aquilo na pele realmente é. O Canadá é muito bom, o Canadá é um país maravilhoso. Não sei se é o melhor país do mundo, não sei se se eu pudesse escolher qualquer país do mundo, se eu ainda escolheria morar aqui. Talvez eu escolheria ainda assim o Brasil, porque eu vim no Brasil, o Brasil é muito bom. Mas enquanto a gente viver essa zona que a gente vive, esse cenário político que a gente vive, esse caos, inflação, dinheiro que não sobra, a gente não vê as coisas melhorarem no Brasil. Eu não lembro quando é que foi a última vez que a gente ouviu uma notícia e aquilo impactou a gente de uma forma positiva e direta nas nossas vidas. Ter decidido morar no Canadá foi uma das melhores decisões que eu fiz na minha vida. Me custou muitos anos, ainda vai custar mais 1 ou 2 até eu conseguir o visto de residente permanente, mas você aprende a gostar do processo. Muitas vezes
o destino não é o mais importante de tudo, mas a viagem. E a viagem tem sido bem, eu diria que bem enriquecedora, pessoalmente falando. Eu vivo aqui no Canadá coisas que eu nunca viveria no Brasil. Enfim, basicamente esse é o conteúdo que eu preparei para hoje. Um vídeo um pouco mais longo do que o normal, mas 10 vezes melhor do que a versão desse vídeo que eu tinha feito algumas semanas atrás. Tinha ficado bem ruim. Gostou do conteúdo? Se for o caso, deixa aqui uma curtida embaixo, se inscreve no canal se você não se inscreveu. E deixa nos comentários o que você achou sobre isso, mas principalmente o que você quer me ouvir falar no próximo vídeo. Eu sempre leio os comentários, às vezes eu não consigo responder todo mundo, mas eu sempre vejo o que você escreve aqui embaixo. Então, interaja e a gente se vê no próximo vídeo. Tamo junto, é nóis.